Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos da nossa lição, a lição 13, a penúltima lição do ano. O tema é Finalizando a Obra e vamos estudar segunda-feira. O tema de segunda-feira, o segundo tópico é a importância do dízimo de Deus. Pergunta A. Como a inspiração valoriza o elemento pessoal e humano na salvação de almas? Então, vamos ver o valor que a inspiração dá nisso? Carta de Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 13 até o 15. Diz assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam boas novas ou coisas boas. Portanto, como é que a inspiração valoriza o elemento pessoal na salvação de almas? Os anjos quiseram fazer o trabalho de salvação de almas e lhe foram vedados. Deus não permitiu que os anjos fizessem esse trabalho. E esse trabalho foi passado a cada um de nós, dado a importância que é dado a esse trabalho. Você, através de buscar salvar outros, acaba por salvar a si mesmo. Mas o importante aqui, como é dizendo, é crer. Depois de crer, falar. Porque se você não for e falar e pregar, não vai ter quem te ouça. Portanto, é importante esse trabalho e o elemento pessoal na salvação das almas é muito valorizado pelo nosso Pai Celestial, e isso nós vimos nas Escrituras Sagradas. Segunda parte da pergunta A: como todos podemos nos envolver nesta obra? Apocalipse 22, versículo 17, diz lá o apóstolo João: E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Portanto, como todos podemos envolver nessa obra? De forma completa, de forma genuína, de forma voluntária. The Home Missionary, 1º de abril de 1895, diz a pena inspirada: a pregação do Evangelho é o caminho projetado por Deus para converter a alma de seres humanos. Os homens têm de ouvir para serem salvos. Entretanto, não podem ouvir sem um pregador, e é preciso enviar esse pregador. Isso exige recurso na tesouraria, os quais fornecem os meios para que o evangelista alcance os campos desamparados. Sendo assim, como aqueles que professam seguir a Cristo podem roubar a Deus os dízimos, as ofertas provenientes dos próprios talentos divinos que lhes confiou? Isso não é recusar pão às almas famintas? Reter os meios que Deus exige como seus, pelos quais fornecem recurso para a salvação de almas, certamente atrairá uma maldição sobre aqueles que roubam a Deus. Então, temos aqui uma explicação além da bíblica, né? Como todos podemos nos envolver nessa obra, não só na parte prática, na parte direta, na parte verbal, como também na parte financeira. Porque por mais que você faça o trabalho na sua cidade, no seu bairro, até no seu país, há locais que você não alcança e você pode chegar lá com a sua contribuição, que é onde a sua oferta, ou falando aqui do dízimo, que é para pagamento, né, dos obreiros, dos pastores, dos ministros, é onde a sua oferta vai chegar à conferência geral, e a conferência geral vai designar pessoas para locais longínquos, onde a obra também precisa chegar. Portanto, o envolvimento é completo. Nós devemos lembrar que há uma necessidade grande da contribuição, será tempo, horas de coração, e lembrar sempre: estou devolvendo daquilo que Deus me deu e estou contribuindo para a salvação de almas em locais que eu não alcanço. Muito importante ter noção disso, para o dinheiro ser devolvido de forma bem altruísta. Pergunta B:
O que Deus exige se negligenciarmos devolver o seu dízimo a tempo? Levítico 27, o versículo 31, diz assim: se o homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. Portanto, isso era o que era designado na época que foi falado sobre isso, né? 1/5 do valor deve ser acrescentado a esse devido ter atrasado, devido não ter feito, ou devido não ter devolvido o seu dízimo, ou por não poder devolver o seu dízimo por algum motivo. Mas normalmente o não poder é relativo, porque quando você recebe um valor, você vai pegar 10% desse valor e devolver. Mas quando há uma situação de retenção, já houve situações aqui que fomos inclusivamente consultados, o salário da pessoa foi retido e por uma questão judicial e pronto, ele não conseguiu, realmente não tinha como, ele teve que apontar e fazer depois meios de devolução. O fato é que aqui em Levítico relata: se desejar resgatar a parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 a esse valor, é o que está aqui dizendo. E a segunda parte da pergunta dele diz: como uma experiência ocorrida em 1889 numa igreja local pode nos incentivar hoje? Vamos ver qual foi a experiência? Diz o relato, isso está em Testemunho para a Igreja, volume 5, páginas 643 e 644. Diz assim: no último sábado do ano passado, convidamos aqueles que sentiam o dever de confessar a entrar em uma das salas da igreja e receber uma oportunidade especial. Eu havia falado sobre o último capítulo de Malaquias: roubará o homem a Deus? Trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Relatado em Malaquias 3:10. Houve muitas confissões sobre esse ponto. Alguns daqueles que não vinham lidando justamente com Deus e por isso estavam se separando dele, começaram a devolver o que havia retido. Certo irmão não devolveu o dízimo há 2 anos. Ele entregou uma nota promissória ao secretário da associação referente ao dízimo que tinha sonegado, incluindo juros sobre ele no valor de $571,50, cerca de $18.600 ou $92.900 no dia de hoje. Antigamente o dólar valia muito mais. Agradeço ao Senhor por aquele irmão ter tido a coragem de fazer isso. Outro entregou uma nota promissória valendo 300, cerca de $9.500 hoje, ou R$48.600. Outro homem que havia se desviado tanto de Deus a ponto de restar pouca esperança de que voltaria a trilhar o caminho da justiça, entregou uma nota promissória no valor de $1.000, equivalente a $28.500 no dia de hoje, ou cerca de R$146.000. Pode ter pequena diferença devido aos câmbios, mas por aí. Propôs-se que esses dízimos e ofertas sonegados há tanto tempo fossem encaminhados à missão na Europa Central. Assim, com essas doações, mais os donativos de Natal, cerca de 6.000, por volta de $190.600, hoje rondando os R$976.000, ou quase R$1 milhão, entraram no tesouro dessa igreja para serem investidos na causa missionária. Portanto, temos aqui uma experiência interessante, uma experiência que serve para nós como incentivo à importância do dízimo de Deus. E eu lanço um apelo a você, meu caro ouvinte, você que está aí vendo esse vídeo, você que está estudando a lição. Se você tem dízimo atrasado, tenta saber o que se passa. Converse com seu tesoureiro em particular ou com o pastor da sua igreja. Faça também um compromisso com cheque, com um vale, escrito. Deixa lá registradinho, faça um compromisso com ele, não precisa pagar tudo uma vez, não precisa ficar sem recurso para a sua sustentabilidade. Mas eu digo por experiência própria, a vida muda, as finanças mudam, as bênçãos aparecem, você fala: puxa, mas antes eu não devolvia, não estava pagando a parcela do dízimo e não sobrava, como é que agora sobra dinheiro?
O que nos enriquece é a bênção, irmãos. E como diz em Malaquias, você recebe um saco furado. Eu costumo fazer um comentário que quando você faz um concerto com Deus, quando você começa a colocar as coisas em ordem, ele costura o saco. Ele fica costuradinho, bem costuradinho, e o dinheiro já não vaza. E é impressionante como é que Deus, quando diz fazei prova de mim, ele tinha bem noção do que fazia. Portanto, irmãos, o dízimo é algo muito sagrado, muito importante, e nós devemos ter noção disso e ter noção da necessidade de uma devolução altruísta. O que vão fazer com a oferta que eu vou dar? O que vão fazer com os dízimos que eu devolvi? Para onde é que vai? Tenta saber se você não sabe. Se você souber o caminho que isso trilha, que às vezes você pensa assim, eu estou devolvendo um dízimo para esse pastor que está aqui na igreja, que eu não gosto muito dele, recebeu o salário. Não é bem por aí. O dízimo faz um caminho muito maior. Ele fica parcialmente na sua igreja local, na sua associação, na sua união, mas vai parar a conferência geral e da conferência geral vai parar nos confins da terra. Então, irmãos, não dependa do seu pastor, das atitudes deles para devolver o dízimo, porque não tem relação nenhuma com o seu dízimo. O seu dízimo tem a ver com uma relação sua com o nosso Pai Celestial. A promessa quem deu foi Ele, e a maldição quem colocou também foi Ele. Então, irmãos, ponha a mão à consciência, faça um concerto com Deus, faça um pacto novo com Deus, e Deus há de abrir as janelas do céu para você. Não pense que você devolveu o dízimo, você está comprando a Deus as bênçãos dele, que isso não vai acontecer. Se você não devolver de forma altruísta, Deus tem misericórdia, Ele aceita, as bênçãos dele estão presentes. Mas se você quiser realmente que Deus abra a janela do céu para você, devolva de forma altruísta, de forma grata. Senhor, eu recebi, estou aqui te devolvendo. Que Deus dê sua graça, nos abençoe para que isso possa ser para nós algo deleitoso. É meu sincero desejo de oração.